Voltando, vamos saber do Francisco, como foi essa fase de profissionalização da Funerária Campos Elíseos e, em específico, a informatização da empresa? André, essa parte foi uma parte muito difícil. Meu pai não entendia muito bem como funcionava a parte de informatização, computador. Naquela época era uma coisa muito nova ainda para a gente aqui no Brasil. E eu estava fazendo a faculdade de Direito e conheci um colega lá que fazia era analista de sistema. E ele veio eu convidei ele para trabalhar na empresa para ajudar a desenvolver aí, implantar uma informatização na empresa. E isso criou vários problemas dentro da empresa. Foram momentos até engraçados, né? O pessoal tinha medo do computador, não chegava perto do computador. Então nós desenvolvemos um programa para que as fichas de atendimento na hora fossem preenchidas pelos atendentes, na hora do falecimento, na hora do atendimento da família, e eu obrigava o pessoal a preencher no computador. E o pessoal tinha medo do computador, então quando eu não estava presente, eles pegavam as fichas que eram feitas manualmente, tiravam a fotocópia, guardavam na gaveta e preenchiam a mão para digitalizar mais tarde, né? Para fazer a digitação mais tarde dessas fichas. Isso foi uma luta. E foi uma luta também para convencer meu pai que aquele momento era o momento da gente investir nessa área. E ele achava que comprar um computador era um absurdo, que o computador na época custava o preço de um carro popular, né? Então ele não entendia que... Difícil convencer o pai de que era um investimento que valeria a pena. Exato, é o choque das gerações, né? Exato. Mas aí depois passou essa fase e nós investimos bastante nessa área. Tem que ressaltar que a minha irmã, Margarete, ela também participava junto na empresa com a gente lá, e ela também ajudou muito nessa parte de informatização, né? Ela participou e ela ajudou a convencer meu pai que aquilo era necessário para que a gente pudesse crescer e ter um controle maior do negócio. Certo. A partir de 88, infelizmente, seu pai começou a adoecer e você então precisou começar a assumir os negócios. Em 88 meu pai começou a ficar doente e ele foi passando aos poucos a empresa para a gente. A minha irmã já trabalhava ao lado do meu pai na parte financeira, começou ali a se empenhar mais e ele passou esse de 88 até final de 88 até 92, começo de 92, quando ele faleceu. Esse período a gente ficou muito dedicado a ele, a cuidar dele. E ele, por essas circunstâncias, ele passou a empresa para que a gente administrasse, né? Então, quando ele veio a falecer, a gente já tinha um conhecimento maior da empresa. Até então, a gente era o filho do dono da empresa e não tinha muito conhecimento. Ele era até muito paternalista, ele tomava conta de tudo e a gente queria até desenvolver alguma coisa a mais. Mas ele sempre achava que o caminho que ele fazia era o certo e a gente até entende pela visão dele, né? Ele desenvolveu daquele jeito, então ele andou e cresceu daquela forma. Mas aí para frente a gente passou a ter uma outra visão, né? A gente conversava lá no seu escritório que foi nesse momento em que você teve um amadurecimento bastante rápido, uma aceleração do seu amadurecimento e passou também a criar novas formas de serviço, como os benefícios extraordinários, né? Em 92, com o falecimento dele, a gente teve que assumir a empresa mesmo. E aí eu senti naquele momento que deveria me colocar na frente da empresa mesmo, né? Administrar junto com a Margarete, com a minha irmã. A gente começou a trabalhar profissionalmente. Então eu passei a frequentar o Lions Club, a Associação Comercial, outras entidades, a administrar diretamente a empresa. Desenvolvemos o Plano Prever, toda essa parte de inovação. Que tem a visão de atender as pessoas em vida, né? Isso, empréstimo de equipamentos, cadeira de roda, andador, cama hospitalar, tudo isso a gente faz para o associado como um benefício extraordinário, não a parte de funeral. Essa parte de serviço funerário, atendimento funerário, ele está no contrato, né? Sim. Que é feito de plano funerário. Mas outras partes, convênios com médicos, a parte odontológica, tem o clínico odontológico dentro da empresa para atender dentro da empresa com exclusividade para o associado,
farmácia que atende exclusivo os nossos clientes, com descontos. Então, toda essa área de saúde, a gente passou a dar um suporte para que as pessoas que não têm plano de saúde e não têm condições ou tempo de ficar numa fila do sistema de saúde público, ele possa ter um preço acessível para poder ser atendido como particular. Pelo que você me contou, depois disso você fez viagens internacionais, aprendeu o que há de melhor em serviço funerário no mundo, e hoje vocês estão com planos, né, de inaugurar um novo velório no cemitério Bom Pastor, e além disso um crematório com cemitério. Nós viajamos muito aí, em alguns congressos ou visitas mesmo, mas em congressos internacionais eu fui para a Espanha, visitei a Itália, visitamos a França, a Argentina, que também é bem mais evoluída no atendimento funerário, no conceito da pompa fúnebre, daquela homenagem, da última homenagem, do que o Brasil. O Brasil tem uma cultura um pouco diferenciada, mas vem mudando isso. Mas a gente buscou essa experiência lá fora, o que tinha de melhor lá, e implantamos aqui em Ribeirão, e vários colegas, diretores funerários, empresários do setor foram juntos e também implantaram as suas cidades. Elevou o padrão do serviço no geral. Elevou muito. Em 10 anos, o que o serviço funerário melhorou, cresceu, evoluiu, foi uma coisa absurda. Certo. A sua história é muito interessante, muito longa. Seria necessário mais alguns programas para a gente poder contá-la. Mas para encerrar, Francisco, eu queria te fazer uma pergunta que tem muito a ver com a sua história. Quer dizer, você assumiu a posição do seu pai, que foi um grande empreendedor, e teve que atuar à altura dele e até além, conseguindo expandir os negócios e introduzir coisas novas também, que foi o que ele fez no início da empresa, né? Qual é o conselho que você deixa para aqueles filhos que estão hoje atuando no negócio do pai e que um dia, inevitavelmente, vão ter que assumir a empresa? Bom, primeiro eu acho o seguinte, quando o fundador criou a empresa, ele não criou ela somente para ganhar dinheiro. É lógico que isso foi essa questão do dinheiro, da sobrevivência, é uma das questões. Mas ele passou a fazer o negócio e gostar do negócio. Então, eu acho que quem está aí assumindo uma empresa do pai, está pegando a parte de sucessão na empresa, essa situação de sucessão em empresa familiar principalmente, sempre olhar qual eram os objetivos do fundador, dos fundadores, para que possa dar continuidade e não perder as raízes. Porque isso faz com que a gente sempre venha refletir se o caminho que a gente está seguindo está seguindo um caminho para o bem da empresa, para o bem da comunidade, para o bem da família que está envolvida na empresa, e não somente na parte do capital, né? Ganhar lucro, essa parte. Então isso eu acho que é muito importante deixar essa mensagem, que as pessoas... E acho também que a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. Se não gosta, aprender a gostar. Tá? Porque muitas vezes a gente tem que trabalhar num negócio que a gente não gosta ainda, né? Mas é o que vai dar sobrevivência pra gente, mas a gente tem que aprender a gostar daquilo. Não é fazer o que gosta, é gostar do que faz, né? Exatamente. A gente tem que aprender a gostar do que a gente faz. Aí a gente vai fazer bem feito, vai fazer com carinho, com coração, e aí o resultado vem certamente bem rápido. Francisco, eu quero agradecer a sua presença. Foi um prazer conhecer a sua história e tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer poder falar aqui. A gente teve um tempo rápido, mas eu acho que a funerária é um serviço funerário é um serviço difícil de falar, difícil de se mostrar, mas o pessoal que trabalha com a gente é muito bem treinado, com psicólogo, com assistente social, para esse atendimento. Então isso faz com que a gente tenha uma condição emocional um pouco mais tranquila, mais serena, para poder atender. Eu queria agradecer essa oportunidade de poder mostrar o que é o serviço funerário, a Campos Elíseos, em Ribeirão, o que ela representa para mim na minha vida. Prazer é nosso. Obrigado. Empreender S.A. Voltamos na próxima semana.